Olá, olá, Bispo Mariuzão, olha aí, a palavra de Deus, Escritura Sagrada, olha aqui, ó, Escrituras Sagradas reveladas, fica aí um minutinho, nós vamos meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus revelada, fica aí uns minutinhos, 10 minutos, ó, aqui a Escritura Sagrada revelada, viu, meu amigo? Fica aí rapidinho, você precisa ouvir essa palavra, rapidinho. Vamos já trazer a mensagem, olha aí. Contribua com missões. Anote o nosso Pix, número 194-209-606-25. Muito bem, talvez você não vai assistir o vídeo todo, então a gente está falando aqui da oferta. Olha aqui. Anote o nosso Pix aí. Pix, número 194-209-606-25. É muito forte. Segura na cadeira, segura na poltrona aqui. É a Escritura Sagrada revelada. Oferte para missões. Envie um dízimo, uma doação para missões da CMM, seja um patrocinador. Muito bem, leiamos a palavra de Deus. Fica aí, é rapidinho. Escritura Sagrada revelada. Escritura Sagrada revelada, 3 João. Aliás, Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, verso 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo bem, para que possam fazer a vontade dele, que ele opere em nós o que é agradável diante dele por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Muito bem, amigos, vamos meditar na palavra de Deus. Paulo escrevendo aos Hebreus. Paulo escrevendo aos cristãos hebreus. Porque Paulo já não faz mais parte do judaísmo. Paulo, outrora um judeu zeloso, que guardava a lei de Moisés, que vivia a vida do judaísmo com zelo, com dedicação, com fervor. Porém, Saulo de Tarso descobre na estrada de Damasco que ele estava enganado, que ele estava errado, que ele estava equivocado. Porque o judaísmo, o monoteísmo judaico, a partir de Abraão, até o nascimento de Cristo, o judaísmo de Abraão, o monoteísmo bíblico, a adoração ao Deus único, a adoração ao Deus de Moisés, o Deus de Noé, o Deus de Abraão, estava correta. Porém, agora nasce Jesus, o Messias. E Saulo de Tarso não compreendia, não entendia, pois ele era um judeu zeloso, guardador da Torá, da lei de Moisés, obedecia os preceitos das escrituras hebraicas. Porém, Saulo de Tarso tem um encontro com Jesus Cristo ressuscitado. E Saulo de Tarso se torna um cristão genuíno, um cristão zeloso. Saulo de Tarso se torna um cristão evangélico. E agora, como cristão evangélico, Paulo, ele tinha dupla cidadania, cidadania romana, cidadania judaica. Paulo, então, adota o nome. Saulo de Tarso adota o nome. Parece romano, Paulo. E Paulo, que foi escolhido a Deus pelo Deus vivo, Deus de Abraão, diz o Salmo que da sua morada, Deus contempla os moradores da terra. Do seu trono, nas alturas celestiais, o Deus vivo contempla, observa os moradores do planeta Terra, este belo planeta azul.
E Deus viu na vida de Paulo o zelo, o fervor. Saulo de Tarso dedicava a sua vida em prol da sua fé monoteísta no Deus vivo. Então Deus escolhe Saulo de Tarso, abre a sua mente, abre o seu entendimento, e Saulo de Tarso agora se torna um cristão zeloso, um cristão evangélico, um cristão verdadeiro, um cristão autêntico. Ô bispo, o que é um cristão verdadeiro? O que é um cristão autêntico? O que é um cristão zeloso? É um cristão segundo as Escrituras Sagradas. É um cristão segundo a nova aliança. É um cristão segundo as Escrituras cristãs. E Paulo é usado por Deus poderosamente para escrever mais da metade das Escrituras cristãs ou Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreve 14 epístolas do Novo Testamento. Paulo escreve 14 cartas das Escrituras cristãs. Hebreus 13. Ora, o Deus de paz que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Jesus, na verdade, aprenda o mistério, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Quando você fala Jesus, é o nome do Filho de Deus. Quando você fala Jesus Cristo, é o Filho de Deus, porém, após a vitória do Calvário. Jesus Cristo é o Filho de Deus após a vitória do Calvário. Ou seja, os anjos caídos foram derrotados, o querubim Lúcifer foi derrotado. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que desceu do céu, como o Messias prometido em Gênesis 3,15, o Messias prometido nas Escrituras hebraicas. A salvação da alma do ser humano agora não é mais um plano, não é mais um projeto. Agora, a salvação da alma do ser humano é uma realidade. Era sombra, era figura, era um projeto, mas depois do Calvário, a salvação da alma do ser humano, pela fé no sacrifício de Jesus Cristo, é uma realidade eterna. O império das trevas, cujo líder é Satanás, o querubim rebelde, que tem com ele bilhões e bilhões de anjos caídos. Porém, todos eles estão derrotados eternamente. Depois do Calvário, o Filho de Deus venceu Satanás. Depois do Calvário, o Filho de Deus venceu o pecado original. Depois do Calvário, o Filho de Deus venceu a morte. Antes do Calvário, Jesus era Filho de Deus? Sim, era. Porém, ele não tinha derrotado ainda o inimigo de Deus, aquele querubim rebelde que conspirou lá no reino dos céus e desviou 1/3 dos anjos dos céus com engano, com mentiras, com calúnias. Por isso Jesus Cristo falava por parábolas, por enigmas, por metáforas, falava de forma simbólica antes do Calvário. Porque uma guerra cósmica estava se desenrolando. O inimigo de Deus teria que ser derrotado eternamente. Então não estava muito claro se Jesus era o Messias. Lembre-se, no deserto, Mateus 4, verso 9 e 10,
o diabo chegando para Jesus disse: se tu és o Filho de Deus,